meus pastelinhos de nata coradinhos e com um leve aroma a limão. Bem-vindos! Calcem as barbatanas para não ensoparem a massa folhada, porque hoje vamos entrar em alto mar com Vasco da Gama. Vamos acompanhar este grande navegador na descoberta do caminho marítimo para a Índia. Vamos ao vídeo que isto vai ser uma epopeia. Vasco da Gama nasceu algures em Sines, lá por volta do ano de 1469. Que querem? A vida era difícil no século XV e o registro civil funcionava com o Windows medieval 1.0. Por isso, não há certezas do local de nascimento específico na zona de Sines, nem da data. Adiante. O nosso querido Vasco da Gama é o terceiro de 5 filhos, mas é com o irmão mais velho, Paulo da Gama, com quem criaria uma relação mais próxima e de profunda amizade. O épico navegador descende de uma linhagem cujo serviço e devoção à Ordem de Santiago acabaria por gradualmente lhe valer um título nobre. Ora vejamos, o seu primeiro antepassado ilustre é Álvaro Anes da Gama, que se distinguiu durante a conquista do Algarve aos mouros em 1250. Posteriormente, o seu avô, de seu nome também Vasco e original da vila de Olivença, teria 4 filhos, sendo que Estevão, o primogênito e pai de Vasco da Gama, serviu desde cedo o infante Dom Fernando, irmão do rei Dom Afonso V e mestre da Ordem de Santiago. Estevão da Gama foi escalando a hierarquia social, graças não só aos seus serviços, que valeriam a nomeação a capitão da Praça de Sines e alcaide-mor da vila, mas também graças ao seu casamento com a filha de João de Rezende, intendente de Salas, e de Maria Sodré, descendente do fidalgo inglês Sudley, que participou na guerra contra Castela. Após ser nomeado comendador do Cercal, o pai de Vasco da Gama deslocava-se esporadicamente a Palmela, onde tinha a honra de, entre 13 eleitos, sentar-se à mesa mestral do então príncipe herdeiro Dom João II. Em suma, a família Gama sempre mostrou preocupação em ascender socialmente, e seriam estas relações estabelecidas ao longo de gerações que ajudariam a tornar Vasco da Gama visível aos olhos do rei Dom João II e que este lhe discernisse valor para comandar a viagem à Índia, como veremos mais adiante. Ao olharmos para a época que coincide com a vida de Vasco da Gama, percebemos que, adjacentemente aos esforços de ascensão da sua família, houve também um alinhamento de vários acontecimentos históricos que, em conjunto, colocaram o homem certo no local certo, no momento certo. A ideia da Índia como berço de grandes riquezas e o sonho de descobrir esta parte do mundo começou a pairar em Portugal por volta da época do nascimento de Vasco da Gama. Quando este tinha por volta de 10 anos, Dom Afonso V faleceu e foi sucedido por Dom João II. E Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, abrindo a rota para a Índia, quando Vasco da Gama tinha cerca de 19 anos. Vasco da Gama amava Sines e, como qualquer filho da terra, cresceu ao ritmo do movimento dos barcos no porto. Na época, o porto de Sines assistia essencialmente às movimentações dos barcos de pesca e de algumas naus e caravelas que aí faziam escala antes de seguirem para Lisboa. Mas, por vezes, aconteciam movimentações menos benignas de corsários que utilizavam o porto para descarregar despojos e cativos aprisionados nos navios mouros. Esta realidade do Porto de Sines seria quase premonitória do acontecimento que se desenrolaria mais tarde. Os piratas de Dieppe e de Rouen assaltavam os navios portugueses ao largo de Marrocos e dos Açores, pilhando marfim, ouro e escravos, o que obviamente causava enormes prejuízos à coroa portuguesa e prejudicava as relações entre Portugal e França. Para solucionar o problema, Dom João II lança um embargo sobre 19 naus francesas ancoradas em Lisboa e encarrega Vasco da Gama de capturar todas as naus nos portos a sul, em Setúbal e no Algarve.
Na época, além de Cristóvão Colombo ser fidalgo da Casa Real e ter a confiança de Dom João II, era também cerca de 20 anos mais velho que Vasco da Gama e já tinha prática em técnicas de navegação e combate naval. No entanto, apesar de todos os fatores a favor do genovês, foi Vasco da Gama que o rei escolheu para comandar a missão. Cumpriu-se aqui certamente uma prova de valor bem sucedida. A poucos anos do fim da sua vida, Dom João II deixaria claras as suas intenções de, perante a morte do seu herdeiro legítimo, assegurar a sucessão ao trono do seu filho bastardo Dom Jorge, algo que se revelou impossível pela oposição da rainha Dona Leonor e impôs como sucessor o seu irmão mais novo, o Duque de Beja, Dom Manuel, que viria a ser Dom Manuel I. Dom João II esforça-se por reunir apoiantes sólidos em torno do seu filho, entre os quais Vasco da Gama, oferecendo-lhes os despojos dos Bragança e dos seus aliados. Vasco da Gama permanecerá sempre fiel ao filho ilegítimo do rei e jovem mestre da Ordem de Santiago, Dom Jorge. Acabou por ter de entregar a coroa a Dom Manuel, mas o seu testamento nomeava Dom Jorge Duque de Coimbra o Senhor de Montemor, tornando o senhor mais rico do reino. Vasco da Gama estava já nas boas graças tanto de pai como de filho, que lhe acordava as comendas de Moguelas e Choparia e todos os benefícios de dízimas, direitos e tributos. Segundo Dom Jorge, em atenção aos numerosos serviços prestados ao rei meu pai, ao rei Dom Manuel e a mim mesmo, e na esperança continuo a prestar-me-los. esta doação incluía ainda escrituras que designavam Vasco da Gama fidalgo da casa de Dom João e cavaleiro da Ordem de Santiago. Oh, meu caro Dom José, não seja por isso. Cá estou euzinho aqui, ó, disposto a ser seu amigo. Olhe, com uma comendazinha pequenininha, eu já fico feliz. Oh, Afonsinho, francamente. Vá, sai lá, mas é daí antes que enferrujes a lataria. Bem, continuando com o vídeo. Dom João II estava empenhado em reunir informações o mais precisas possível, não só sobre as possibilidades náuticas da travessia da África para a Índia, mas também sobre as condições políticas e comerciais com que os portugueses se deparariam. Com este intuito, enviou à Palestina, por volta de 1486, os emissários António de Lisboa e Pedro de Montarroio, com a missão de se relacionarem com os religiosos etíopes e seguirem com eles para a Etiópia. No entanto, esta primeira diligência não gerou os resultados pretendidos, devido ao não domínio da língua árabe pelos emissários. Mas, como não há uma sem duas, em 1487, Dom João II selecionou dois novos emissários, Pedro da Covilhã e Afonso de Paiva. Dominando minimamente o árabe e com estofo de aventureiros, Afonso de Paiva foi capaz de levar até à corte etíope as cartas de Dom João II para Preste João, e Pedro da Covilhã dedicou-se a recolher informação sobre o comércio e a navegação no Índico. Quando partiram de Lisboa, os emissários seguiram por terra até Valência. Embarcaram daí para Barcelona e daí partiram para Nápoles, para seguir para a ilha de Rhodes, na Grécia. Na Grécia disfarçaram-se de mercadores e embarcaram para Alexandria, de onde seguiram para Touro, na Arábia, atravessando o Cairo e o Suez. Depois, atravessando o Mar Vermelho, regressaram à África, ao porto egípcio de Suaquém, cujo mar transporiam até Adam. Em Adam, iniciaram aí então uma nova fase da viagem, separados. Pedro da Covilhã passou um ano a percorrer as terras do Oriente. Aportou em Cananor, de onde seguiu para Calcut e Goa, e voltou para Hormuz, a antiga cidade do Irão. Assim, os centros de comércio oriental deixaram de ter segredos
para Pedro da Covilhã. Entretanto, partiu para Sofala para reunir informação sobre a navegação para a Índia. Em 1491, Pedro da Covilhã encontrou-se com dois judeus enviados por Dom João II que o esperavam para enviar ao rei as informações recolhidas. Por tudo o que vimos até aqui, podemos perceber que a Índia representava mais de um desafio. Não bastava descobrir como navegar até lá, mas era também necessário descobrir como penetrar o monopólio comercial marítimo muçulmano existente já e estabelecer relações comerciais. Começa também a solidificar-se a noção de que para fazer face ao poder naval turco seria necessário desenvolver embarcações que comportassem maior poder de artilharia e definir uma rota menos desgastante, considerando aqui as adversidades do alto mar. A noção destas dificuldades e do que seria necessário para as ultrapassar traduzem-se no investimento de Dom João II nos centros de estudos em terra, que estudavam, melhoravam e desenvolviam rotas e instrumentos de navegação, como embarcações, cartografia e sistemas de orientação, e também no investimento em viagens de reconhecimento no Atlântico Austral. Tudo isto torna menos misteriosa a obstinação de Dom João II em não renunciar à sua exigência de que o meridiano do Tratado de Tordesilhas fosse marcado a precisamente 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Tudo faz sentido agora. O seu conhecimento dos mares e do mundo desconhecido era já nessa altura provavelmente muito superior ao que Espanha e ao que o próprio Papa Alexandre VI imaginavam. A descoberta do caminho marítimo para a Índia sempre foi um objetivo das expedições portuguesas, para o qual Dom João II trabalhou continuamente até à sua morte. O rei permitiu que a experiência adquirida por Bartolomeu Dias ao dobrar o Cabo da Boa Esperança fosse aplicada para melhorar as embarcações e continuou a focar-se no aumento da frota. No ano anterior à sua morte, o rei mandou vir grandes quantidades de madeira dos pinhais de Leiria e de Alcácer para o Tejo, para a construção de 2 naus que seriam armadas para a Índia. O objetivo de chegar à Índia manter-se-ia prioritário também para Dom Manuel I, o seu sucessor. O novo rei continuou a construção das 2 naus nos estaleiros do Tejo, sob a supervisão de Bartolomeu Dias. Dom Manuel I continuou também a prática do seu antecessor de recorrer aos conhecimentos e serviços de matemáticos e cosmógrafos experientes, mesmo quando de diferente nacionalidade ou religião, como foi o caso do mestre judeu original de Salamanca, Abraão Zacuto, autor do Almanaque Perpétuo, guia indispensável de navegação para o Atlântico Sul. Fazendo aqui um pequeno à parte, é de notar que nesta época, mais concretamente em 1496, Dom Manuel I, com o intuito de casar com a filha dos reis católicos Dona Isabel, acabaria por ceder a pressões de Espanha e expulsar os judeus de Portugal. Mas isto ficará para outro vídeo. Deixem nos comentários se gostariam de um vídeo sobre este tema ou que outros temas gostariam de ver retratados aqui no nosso canal. Dom Manuel I manteve-se também fiel à vontade de Dom João II de nomear Estevão da Gama, pai de Vasco da Gama, para comandar a primeira frota para a Índia. Visto que Estevão já havia falecido, Dom Manuel I confiou a missão aos filhos Vasco e Paulo. Vasco da Gama foi nomeado para comandar a nau São Gabriel e Paulo da Gama a nau São Rafael. A esquadra seria completa com uma terceira nau, a Berrio, comandada por Nicolau Coelho e por um armador confiado a Gonçalo Nunes, destinado a víveres e equipamento para 3 anos. Começavam assim os preparativos da primeira frota para a Índia. Nas docas, entre tonéis, velas e cabos, as embarcações eram carregadas sob supervisão dos amanuenses da Casa da Mina e pelos escrivães dos navios,
Diogo Dias, irmão de Bartolomeu Dias, escrivão da nau São Gabriel, João de Sá, da nau São Rafael e Álvaro de Braga, da nau Bérrio. À tripulação juntar-se-iam mais 2 membros da família Gama, Diogo e Bastião. Aproveito para explicar aqui um pequeno detalhe. Amanuenses são copistas e a Casa da Mina era a Casa de Comércio da Coroa, onde se tratavam os assuntos da Guiné e do além-mar no geral. Em 1509 passou a ser denominada Casa da Índia. Após carregadas, as embarcações ancoraram no Restelo, onde se lhes juntou a caravela de Bartolomeu Dias para acompanhar a frota até Cabo Verde, a partir de onde o navegador rumou para São Jorge da Mina. A 8 de julho de 1497, a frota comandada por Vasco da Gama partiu do estuário do Tejo. Fez a primeira escala na ilha de Santiago, em Cabo Verde, que abandonou a 3 de agosto. O percurso fazia-se agora embrenhado no Atlântico, seguindo afastado da costa africana por 3 longos meses para chegar pouco mais além do Cabo da Boa Esperança, numa enseada que Vasco da Gama nomearia Baía de Santa Helena em razão da festividade de 4 de novembro. Quando partiu, fez ao largo para evitar a violência do vento alísio de sudoeste. Passou o Cabo da Boa Esperança e navegou com vento à popa até Angra de São Brás, na África do Sul, onde, conforme previsto, foi destruído o navio Apoio. Os navegadores ainda assentaram um padrão na Angra de São Brás, mas foi destruído pelos nativos pouco depois da partida da frota portuguesa. Para quem possa desconhecer, Alísio do Sudeste é um vento que sopra todo o ano das altas pressões subtropicais para as baixas pressões equatoriais. O grande desafio da viagem surgiu quando a frota, após ter passado o Rio do Infante e já nas águas do Índico, teve de lutar com a corrente de Moçambique, até então desconhecida, e cuja força chegou a fazer as embarcações retrocederem algumas vezes. Após superada a aprovação, a frota, comandada por Vasco da Gama, chega à Terra do Natal a 25 de dezembro. Foi avançando ao largo da costa e parcialmente ao seu largo e fez escala nas proximidades da Foz do Inarime, em Moçambique, a 22 de março de 1498 e da Foz do Zambeze, a cidade keniana de Mombasa, a 7 de abril. A segurança da expedição foi posta em causa em ambas as escalas, devido à hostilidade dos chefes indígenas, que obrigou Vasco da Gama a troar artilharia europeia nas águas do Índico pela primeira vez. A 14 de abril de 1498, a frota chega a Mulinde, no Quênia, onde foi bem acolhida. Inclusive, o chefe local forneceu a Vasco da Gama um sábio e leal piloto que guiou a frota na travessia da África para a Índia. Atualmente, graças a investigações modernas, sabe-se que esse piloto foi Hamad Ben Madij, o mais célebre técnico de navegação do Índico do século XV. A 20 de maio, a frota ancorou frente a Calcute, onde Vasco da Gama negociou com o chefe local Samorim por meses. A cordialidade inicial esfriou com a influência das intrigas dos mercadores muçulmanos que temiam a concorrência portuguesa. Vasco da Gama regressaria a Portugal, convencido de que seria necessária uma expedição mais forte para o sucesso das negociações com Samorim. Após esta aventura até à Índia, Vasco da Gama iniciou uma penosa viagem de regresso a Portugal, enfrentando por quase 3 meses adversidades ainda mais penosas que na viagem para a Índia. Calmas que podem deixar barcos à vela à deriva por dias ou até semanas, ventos contrários e violentos ataques de escorbuto que dizimaram grande parte da população de toda a frota. A 7 de janeiro de 1499, ancorou em Melinde para que a saúde dos sobreviventes pudesse ser restabelecida. Os sobreviventes esses já eram tão escassos que acabariam por ter de afundar a nau São Rafael
por insuficiência de homens para a navegação. O seu irmão, Paulo da Gama, adoeceu durante a viagem, acabando por falecer, vítima de tuberculose. No final do verão de 1499, Vasco da Gama foi recebido efusivamente por Dom Manuel I em Lisboa. Que epopeia é esta vivida por Vasco da Gama? Espetacular! Acredito que com toda esta informação conseguimos fazer uma pequena ideia da dureza da expedição à Índia, mas a verdade é que nunca saberemos realmente o quão duro era passar meses em alto mar a bordo de uma nau. A coragem e a determinação dos navegadores é imensurável. Como reconhecimento e agradecimento pela grandiosidade e valor do seu serviço na descoberta do caminho marítimo para a Índia, Dom Manuel I inicia uma longa lista de mercês e honrarias a Vasco da Gama. Na véspera de Natal de 1499, o rei promete-lhe o galardão de senhorio da Vila de Sines, se houvesse concordância da Ordem de Santiago. Porém, a Ordem opôs-se e o processo de doação não avançou. No entanto, Dom Manuel premiou Vasco da Gama com vários outros títulos e tensas, mas o navegador não se conformou por não obter o senhorio da Vila de Sines que adorava. Após regressar da sua segunda viagem à Índia, em 1503 ou 1504, começa a construir ou a aumentar, não se tem aqui também bem a certeza, um grande solar em Sines, o que o rei interpreta como uma manifestação da sua teima e, cedendo à pressão da Ordem de Santiago, ou sentindo-se desautorizado, ordena em 1507 que Vasco da Gama e a sua família suspendam as obras e abandonem Sines. A despeito da expulsão, Vasco da Gama decide mandar reedificar o edifício da Igreja de Nossa Senhora das Salas de raiz e, apesar da oposição da Ordem de Santiago, a obra de traços manuelinos avança e é finalizada com a colocação de duas lápides junto ao portal do templo com a inscrição: Esta casa de Nossa Senhora das Salas mandou fazer um muito magnífico Senhor Dom Vasco da Gama. Obstinado ou não, Vasco da Gama ficaria eternamente gravado na história de Portugal e do mundo, e na memória e nos corações dos portugueses. Facto atestado pelas inúmeras homenagens em todo o país. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau!